Bem-vindos a mais um Fecha a Conta! Vamos começar aqui com um brinde pra dar tudo certo nesse programa. Esse programa que hoje vamos falar sobre um assunto muito relevante que é contabilidade consultiva. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente traz um especialista nessa área que todo mundo... O maior nome, né? O maior nome, digamos de passagem. O maior nome de estatura... Pedro Neri, bem-vindos ao Fecha a Conta! Quem não conhece o Pedro Neri tá conhecendo agora, assim, pelo amor de Deus, te atualiza no mundo, né? Porque não é possível que tu não tenha visto esse cara aí. Ah, como é que é abrindo a geladeira? Eu quero pedir desculpa pra você se de repente você tava abrindo a geladeira, apareceu um anúncio meu. Foi sem Anúncio querer. do Pedro em tudo que é lugar. Não, não, gente, mas perdoa ele. Me perdoe. Obrigado, gente. Apesar por tem estar que fazer aqui. marketing, Prazer. né? Ensina marketing também, né? Ensina Então, mais fazer marketing, bora. exatamente. Então estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto, entender um pouco melhor como é que funciona a contabilidade consultiva. Mas antes, a Isa vai passar uns recadinhos aí do fórum, vocês estão nos assistindo, mandando questionamentos aí. E aí, Isa? E aí, pessoal, vim representá-los, trouxe perguntas do fórum, do Instagram, de todos os lugares que vocês mandaram, tem até áudio nessa edição. Vim também trazer notícias boas, né? Tem sorteio pra vocês, vamos sortear a camiseta do Fecha Conta no seu tamanho. Tem qualquer altura, fica tranquilo, até pro Pedro vai ter, tá bom? Tranquilo. Temos também caneca do Fecha Conta, para você beber algo mais interessante do que água. Eu tô até estranhando, inclusive, Thaís. Ai, a culpa não é minha, gente. O prometo. chopp ali eu tô aceitando, tá, galera? Essa seria Depois. a primeira pergunta pra você. Qual o seu sentimento em brindar com água? Ele toma água normalmente? Deixa o cara movido a álcool, meu. No stories dele só aparece verde lá, né? Eu acho que a cerveja ela ajuda a gente a ter ideias mais iluminadas, né? Até porque a cerveja acho. tem água já, né? Tem água, é verdade? Pra Precisa quê? mais do que isso, né? Tá ótimo. Deixa eu contar pra vocês que o Lucas colocou a mão no bolso e trouxe pra gente Tirei também a mão brindes. agora, né? Porque É, eu gosto de né? ficar com ela no Pois é. O negócio dele é ficar assim, ó. Por estar voando, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe pra vocês, porque depois de muita insistência desse cidadão aqui que disse que eu não trago nada, eu falei, não, agora eu vou te humilhar, cara. Vou trazer Já tudo. estava feio já, né? Ficando pra ele. Só as Horroroso. cotoveladas aqui, né? Pô, não vai Olha se aqui, tocar, ó. não? Lançamento da loja do Universo Contador, o contador no espaço. O contador com notebook, com HP dele, só aqui para o cliente não me achar, né? E às vezes acha até aqui, né? Porque daí a conexão satélite, daqui a pouco pega ali, né? Caderno contador revoltado para tentar organizar o impossível. Só é urgente porque alguém estava sentado em cima. Não desanime, sempre tem alguém mais ferrado que você. Então é um caderno pra te animar no dia a dia, pra tu ver que tu não tá sozinho nessa. O nosso coletor de lágrimas, onde tu pode coletar lágrimas do teu cliente ou tuas mesmo, é opcional. E os nossos copos temáticos, tem copo de todas as áreas, esse aqui é um dos copos mais vendidos, que é o copo de Eu Sou Todos os Setores, que é pra ti que faz tudo sozinho, né, contabilidade, fiscal, DP, enfim, dá uma olhada lá, se quiser mais detalhes, esse aqui vai ser tudo sorteado pra vocês, vai ganhar um kit completo, né, Isa? E quem quiser ver os produtos na loja é universocontador.com.br. Pronto, fiz minha parte aqui. Show Faz de a tua bola, agora, né? show Te de coça. bola. Ó. Inclusive, nós vamos sortear o livro Contabilidade 20x20, que inclusive o convidado tá aqui nesse livro, então ele vai assinar também esse livro pra mandar pra Olha, galera. autografado. Autografado, Vai vi mandar. pra vocês. É isso aí, vamos ter também a camiseta da nossa imersão, a hashtag Bora Recuperar, e teremos também a licença do Café Tributário Premium, então tá cheio de brinde, hein? Tá cheio de coisa boa. Inclusive, falando em brindes, teve uma edição, teve um sorteio que a gente viu um nome lá, Pedro Neri sorteado. Eu achei que era falei, outro, o tinha um quê? sósia, não é possível. O cara é muito sortudo, meu. Tá aqui seu prêmio, você não Olha foi buscar só. aqui, Aí, ó, ó. Pode ganhou. entregar. Olha aqui, ó, vai dar um presentinho aqui, ó, vai bom, ganhar. é sorteio. Da arte fiscal, já. Olha lá, Você ó. vê quando conhece meu amigo, já sabe que dá. Isso foi É tudo porque, estratégia. é porque a A gente só audiência dele é convidou alta, ele, a audiência inclusive. dele é alta. A Porque gente ele só ganhou convidou o ele pra sorteio. não pagar o frete. É lógico. Aí chamou ele que Mora pagou. longe, né, ele ganhou gente? pra A gente cá. tem que dar um jeito. Mas é isso, gente. Pra participar do sorteio, portalcontábeis.com.br/fecha conta. Inscreva-se, mande sua pergunta e você aparece aqui. Quem sabe o pessoal responde a sua pergunta. Então vamos lá. O Pedro, ele é referência, é empresário da área contábil e é referência nessa parte de contabilidade consultiva. Inclusive, o Instagram se chama Contabilidade Consultiva, né? Tu conseguiu esse domínio. Bah, olha que safadeza. Essa tua rapidamente foi. É porque é mais foi um dos primeiros, antigo a também, falar, né? Você é mais antiguinho, né? Eu tô desde 2017 É, começou cedo, conversando né? com contadores. Em 2018 foi quando eu abri o perfil. E graças a Deus, eu junto com muitas outras pessoas, né? Esse é um movimento que não é do Pedro. Não tem como fazer sozinho, né? De muitas pessoas. Mas, ô Pedro, tu surgiu de uma dor, né? Conta um pouquinho como é que foi essa dor e por que construir tudo isso que tu tá construindo pra classe contábil, assim, como um todo, né? De se desenvolver. Eu tive o privilégio de ser salvo por um contador. A minha família tinha uma empresa que era uma administradora de condomínios, que é uma espécie de escritório de contabilidade segmentado para condomínios. E apesar de a gente cuidar do dinheiro dos outros, a gente cuidava muito mal do nosso dinheiro.
Meu pai, que era o diretor da empresa, não fazia controle financeiro, não conciliava as contas. E aí a empresa foi crescendo rápido, aquela coisa de quando você não tem uma boa gestão, o faturamento cresce, os gastos da família crescem juntos, começou a faltar dinheiro. Em determinado momento, eu lembro, isso foi no mês de novembro, eu tendo que ir lá no banco para poder assinar uma carta de confissão de dívida para pegar 100 mil reais de empréstimo para pagar 13º dos funcionários. Naquele momento, a gente tinha uns 300 funcionários terceirizados nos condomínios e não tinha dinheiro para pagar esses funcionários. E para mim aquilo foi um choque. Eu falei, caramba, meu negócio cresce, quanto mais cresce, mais enrolado eu estou. Não pode ser assim. Para mim, aquele foi o dia do basta. Eu falei, chega, eu preciso de ajuda, a gente precisa resolver isso aqui, a gente não está conseguindo fazer sozinho. E, surpreendentemente para mim, essa ajuda veio de um contador. Porque eu não imaginava que os contadores poderiam ajudar nessa parte da gestão. Eu conhecia um contador que ajudava a gerar imposto, a gerar folha de pagamento, mas eu conheci um novo tipo de contador que também me ajudou na gestão do negócio. Então esse contador ele foi na nossa empresa, ele viu que a gente estava uma verdadeira bagunça, ele implantou um sistema de gestão para a nossa empresa, implantou um plano de contas, ensinou a gente a fazer conciliação das contas, começou a importar aquilo, né, para a contabilidade. Não, foi uma jornada... Você imagina só, uma empresa que aquela papelada, né? Isso foi muitos anos atrás, então papel para tudo. Mas ele já era teu contador na época? Não, curiosamente... Foi atrás de um contador? Olha que coincidência da vida, que sorte, né, eu tive. Esse contador que se chama Glauber, hoje ele é meu sócio, ele era síndico de um condomínio que a gente administrava. Nas assembleias, nas reuniões de Assembleia Geral, ele sempre foi muito transparente nas explicações e mostrava gráficos. E meu pai falou, poxa, eu quero esse mesmo nível de transparência para o meu negócio. E aí começou a conversar com ele e contratou essa consultoria financeira, que foi desenrolando aí por alguns anos, até que a gente conseguiu colocar a empresa no caminho de crescimento sustentável. Aquela empresa que estava quase quebrada, ela passou a ser uma empresa de crescimento mais estruturado. E a gente olhou para o lado e falou, caramba, olha só o que a gente fez. Essa empresa estava na beira do precipício, ela ia quebrar. E com a ajuda de um contador, essa empresa conseguiu se recuperar. E aí a gente viu uma oportunidade. Falou, poxa, quantas empresas aqui na nossa cidade de Vila Velha, eu sou do Espírito Santo, eu sou carioca, nasci no Rio, mas eu mudei para o Espírito Santo há 20 anos. Quantas empresas aqui na nossa cidade não precisam da ajuda de um contador? Um contador que atuasse como um consultor. Foi aí que nasceu o termo para a gente, contabilidade consultiva. E aí a gente montou uma empresa de contabilidade para atender outras empresas, que foi o meu primeiro negócio contábil. Então, eu tive o privilégio de ser salvo por um contador e passou a ser meu propósito de vida levar essa mesma prosperidade para os empresários junto com os contadores, porque esse é um jogo que não dá para fazer sozinho. Então a gente está nesse caminho para ressignificar o papel do contador. E tu sentiu no começo, Pedro, assim, esse nicho da contabilidade carente e preocupado com essa evolução também? Ou foi algo que tu também teve que construir essa necessidade do zero? Assim, ó, vocês entendam que é isso que, né, nós temos que seguir a partir de agora. É isso que foi incrível, Lucas. E eu sou muito grato à classe contábil por ter me acolhido tão bem. Porque quando eu comecei a contar essa jornada que a minha empresa fez, eu comecei a conhecer muitos e muitos contadores que falam, poxa, mas eu me formei em ciências contábeis para isso. Eu não me formei em ciências contábeis para ficar apurando imposto, para ficar lançando a débito e a crédito, para ficar digitando coisas. Eu me formei para ajudar as empresas a crescerem, para que eu seja mais valorizado, porque eu me sinta importante para as outras pessoas. Então, essa mensagem da contabilidade consultiva, ela foi abraçada por muitos e muitos contadores em todo o Brasil. Então, foi isso que foi me encorajando de falar, poxa, peraí, vamos dividir conhecimento? Vamos fazer com que mais e mais contadores se encorajem a sair do basicão e possam dar um passo além. Então, o mercado tinha já, eu diria, um desejo que esse termo, contabilidade consultiva, ele conseguiu juntar essa vontade de ressignificar o papel do contador, de mudar a forma que os contadores se enxergam, que o mercado enxerga os contadores. Pensa uma curiosidade, gente. Sempre que a gente tem um contador na TV, é só fazendo falcatrua. Já parou pra pensar nisso? Sim, verdade. Não tem um contador somente que novelas, né? Novela você pega, cara. É só o personagem que tá enrolado, que tá... E é uma visão completamente errada. O contador pode ser muito mais, ele é muito mais do que isso. Nessa crise a gente viu na pele, né, como os contadores foram importantes para manter as empresas funcionando. Então é esse novo contador que eu defendo. E tu defende que todo contador tem que ser consultivo? Eu acho, Lucas, que existem diferentes modelos de negócio. Essencialmente, 4 modelos de negócio, né? Nós temos um modelo da contabilidade tradicional, que é aquela que cuida da conformidade, ainda com muito papel, ainda com reprocessamento.
Nós temos um modelo da contabilidade online, que seria uma contabilidade self-service, uma contabilidade que, na verdade, é tecnologia, são softwares que o cliente alimenta, ele devolve esse software, devolve as obrigações da conformidade. Nós temos o que se chamou depois de contabilidade digital, que seria uma contabilidade híbrida, que mistura um pouco das características dessa online com essa tradicional. E temos o modelo de negócio da contabilidade consultiva, que é esse modelo que o contador ele avança sobre áreas da gestão do negócio, principalmente gestão financeira e gestão estratégica. Então, existem vários caminhos. A contabilidade consultiva não é o único caminho, não é o melhor caminho, não é o caminho certo. Existem várias formas de empreender e cada forma tem ônus e bônus. Então, o que cabe a cada um dos empreendedores contábeis é decidir qual é a melhor forma para ele ou para ela e ser fiel a essa forma. Então, não existe a única forma, não existe o jeito certo ou o jeito errado. A vida não é preta ou branca, a vida são 50 tons de cinza. Sim. Ô Pedro, e no caso aí a gente tem a expectativa e a realidade, né? Quando você falou que, por exemplo, o seu sócio, né, que é hoje o Glauber, quando ele veio ali resolver, ele tinha um foco de trabalho que era fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Quando vocês montaram um negócio de contabilidade, poxa, ele também teve que lidar com o dia a dia da contabilidade. A minha grande dúvida, assim, né, a gente sempre conversa, mas nunca perguntei isso para você, então tem que ser no fecha-conta. Conseguiu entregar a contabilidade consultiva na hora que entrou para dentro do negócio da contabilidade mesmo e falar assim, não, isso não é... Para eu fazer a contabilidade consultiva, eu não posso ter a contabilidade, a operação contábil. Como que foi isso depois? A promessa versus a realidade? Essa é uma questão muito boa, Anderson. Eu defendo a... Só pra ponto. constar. Ele debocha quando os convidados falam que é boa a pergunta dele. Tem É raro, mas pontuação acontece, tá, aqui, Pedro? Porque são Hashtag todos. isso. É porque são todos, né? entendi. Não, é que dessa vez tu me ferrou, porque tu falou é muito boa, daí muito ele se achou, entendeu? Mas É uma tudo bem, Olimpíada, vai. gente, aqui, todo episódio. Eu vou ganhar um excelente pra compensar isso aí. Calma, Eu mando calma. mensagem antes deles entrarem. Eu já vou brifando, né, quando você falar isso. Eu sei. Mas é uma questão muito boa, porque eu vou dizer a minha opinião. Eu defendo o contador consultor. Primeiro contador, depois consultor. O motivo principal pelo qual as empresas contratam contadores é para garantir a conformidade das empresas. Conformidade trabalhista, conformidade tributária, conformidade societária, contábil. Esse escopo de serviço ele é muito importante, que inclusive é um privilégio os contadores terem. Quando a gente olha para outras classes de profissionais, você pega o caso do advogado, a empresa não é obrigada a contratar um advogado. Ela contrata se tiver um litígio judicial. Pega um engenheiro, um arquiteto. O contador, ele por força da estrutura legal, ele é obrigatório. Com exceção do MEI, do microempreendedor individual, todo CNPJ precisa ter um contador responsável técnico. E se convencionou que aqueles serviços dados de back-office, então, por exemplo, folha de pagamento, que não é contabilidade, apuração de imposto, que não é contabilidade, constituição e alteração de empresa, que não é contabilidade, uma série de serviços que não são ciência contábil, eles foram absorvidos pelas empresas contábeis porque o mercado convencionou dessa maneira. Então, os contadores têm uma oportunidade incrível na sua frente, porque eles são obrigatórios por lei e as empresas confiam nos contadores. Então, no momento em que os contadores, aí vem o grande ponto, né? Para você virar um contador consultor, você precisa primeiro virar um contador gestor. Você precisa ser capaz de delegar tarefas, definir, colocar pessoas certas nos lugares certos, definir processos, usar tecnologia para que você tenha tempo. E tendo tempo, você vai conseguir servir ao seu cliente. Então, a grande jornada de um contador consultor é ele crescer como um consultor e crescer como um gestor. Esses são os dois pilares que eu acredito que fazem parte dessa transformação do contador. Isso que o Pedro falou é muito reflexivo, assim, Muito em relação a... Por isso que ele inspira tanta gente aí, né? Que o pessoal vem de curso doidado e o pessoal realizado, né? O pessoal comenta lá, Pedro, mudou minha vida. Eu já tô fazendo faz o teu jabá já aí, ó. Agradecendo eles. Não, mas o que ele falou que é reflexivo pra mim é o seguinte: realmente a sociedade montou que algumas áreas era o contador que ia ser responsável, mesmo que não fosse o escopo, a ideia inicial, quando a gente fala de contabilidade, débito e crédito, que se estuda na faculdade. Se for analisar, as universidades não têm cadeiras que te ensinam a fechar imposto, apurar, mandar guia pro cliente, não apurar a folha de pagamento. Vai ter lá cadeiras mais teóricas que vão te falar sobre direito trabalhista e não sei o que, né? Mas o dia a dia do contador é só na prática. Por quê? Porque foi uma questão de uso da sociedade. Não sei o que, o contador foi assumindo. Por isso que eu creio também, Pedro, que o contador tem uma capacidade de assumir muita coisa. A gente não precisa limitar o nosso escopo de trabalho. E a gente acaba limitando. Não, eu só faço isso aqui. Aí deixa aí, advogado, faz isso. Cara, e cada vez mais o mercado vai se atualizando e as pessoas ficam com medo, Pedro, de perder a oportunidade.
tipo, o mercado vai vir com tecnologia, então eu vou contra isso, porque daí, né, sabe? E acaba trancando com medo de perder a oportunidade de emprego que tem hoje. Mas novas oportunidades estão surgindo e vão surgir, né? Como é que tu me diz isso, assim, dessas mudanças que tu tá já há esse tempo na contabilidade e tu já viu algumas mudanças acontecendo? A gente está no meio de uma revolução. Eu acho que nós que estamos nesse momento, a gente está tendo o privilégio de ver a história sendo reescrita. Se a gente olhar 5 anos atrás, como eram diferentes as empresas contábeis? Pensa, talvez, você que tem uma empresa contábil, quantas pessoas você precisava para fazer apuração de impostos? Hoje, proporcionalmente, você precisa de muito menos, porque se democratizaram tecnologias de importar notas fiscais, rotinas automáticas de processamento, envio do cliente. Então, a gente está no meio de uma revolução. Nem gravata usa mais, né? Nem gravata, né? Antigamente eu andava de terninho, alinhado. Andava de terninho igual advogado, gente. Tinha que ser. Muitos dos contadores ainda tem um pouco de síndrome de advogado. Acho que os contadores puxaram o lado errado. Tinha que ser mais síndrome de empresa de tecnologia do que de advocacia. Sim. O negócio contábil parece mais com tecnologia do que com advocacia. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Mas então, Lucas, eu acho que a gente está diante de uma grande ameaça que a tecnologia traz. E quando a gente pensa... A grande ameaça é que o próprio governo está se apropriando da tecnologia para desintermediar o contador. Boa. Vamos fazer uma reflexão Bem lembrado. juntos. O que é o e-social do empregador doméstico? É um contratante que tem um vínculo de emprego com o contratado e que fecha a folha sem contador. Ou pode fechar a folha sem um contador. No layout 2.4.2 do e-social, existe a previsão para que o MEI feche folha de pagamento. Existe previsão para que as microempresas fechem folha no Mas não e-social. vamos muito longe, o imposto de renda, olha o que tá virando. Exatamente. Renda? Esse ano já veio com mais novidades que tu entra lá, é declaração super acessível de tu fazer, com bonequinhos e tal, pra cada vez mais próximo Intuitiva já, do né? 100% automático. Porque hoje ela é pré-preenchida, mas daqui a pouco vai estar preenchido, só vai dar ok. Isso aí. Isso aí. Pensa, gente. E daqui a pouco nem mais ok. Por que a Receita Federal quer essas informações? Pois é, porque já tem lá, né? Entendeu? Já vai ter, então. Não, o Anderson é especialista nisso. Você imagina uma empresa do Simples Nacional, anexo 3. O que impede o governo de simplesmente emitir a guia de imposto para o cliente? Nada. Nota fiscal está na base do governo. Você tem a alíquota, você tem o RBT12. Você Dá até para chegar no e-mail dele, né? Que é o que, se nós formos pensar bem, o MEI. O que é o MEI? É um empreendedor que não tem apuração fiscal, que o próprio governo emite a guia, como acontece em muitos países. Então, assim, a gente está diante de uma ameaça muito grande porque o próprio Estado se apropria da tecnologia para poder tirar atividades que eram do contador e não são mais. Isso é um processo que acontece em várias áreas e vai aprofundar cada E vez tu vê mais. isso como ameaça ou oportunidade? Ou ambos? Eu acho que é uma faca que corta para os dois lados. Ela é uma ameaça porque se você não se reinventar, se você continuar pautado somente nas entregas da conformidade, você vai concorrer com o Estado, que diminui a tua importância, e com concorrentes de contabilidade que recebem investimento, que a gente chama de contabilidade online, que estão fazendo isso cada vez mais barato. Tem contabilidade, gente, que está custando R$ 29,90. Eu só penso em comida. Isso, para mim, é mais barato que o Big Mac. Tem contabilidade mais barata que Big Mac. E como é que você compete com uma empresa dessa? Como é que você chega para o empreendedor e, Pedro, mas ele não atende todo mundo, beleza, mas ele ancora o preço de referência para baixo. E uma hora pode atender, né? E uma hora pode atender. Então, assim, estamos diante de uma grande ameaça, por outro lado, uma grande oportunidade, porque essa mesma tecnologia que permite que surjam esses modelos autônomos, ela permite que o contador ganhe mais tempo para atuar como consultor. Então, a grande provocação que eu faço para o mercado contábil é o seguinte: você está diante de dois oceanos, um oceano vermelho de competição e um oceano azul de oportunidade. O oceano vermelho de competição é da guerra de preços, é daquela contabilidade que só entrega o basicão, e o oceano azul de oportunidades é da diferenciação, é de você agregar mais valor, seja você segmentando em nichos, seja você ajudando com novas soluções, como gestão financeira. Qual mar você quer navegar? Essa é uma escolha que você tem o direito de fazer. Agora, lembra o seguinte, que quando você não escolhe, a omissão também é uma decisão. E tem muito contador que está se omitindo. Exato. E eu acho até um ponto primordial, né, Pedro? Aí é o mercado, né? Ainda, por toda a tecnologia que a contabilidade possa ter, mas o gestor, do outro lado, o seu cliente, ele gosta de ter o bate-papo com o contador, né? Ele quer ouvir a opinião da pessoa, a conexão pessoal. E é a oportunidade, talvez, de você conseguir estar mais perto dele, pelo fato de você ter uma tecnologia. Talvez o mais inteligente seria não deixar o Estado chegar nesse ponto e você já provocar isso, né? Exato. Que eu acho que é o que você faz muito bem lá, né? Exato. Eu vejo que, e aí tem um ponto que eu acho que o Lucas trouxe, o que seria nessa tal contabilidade consultiva? Para mim, a contabilidade consultiva se resume em uma coisa: ouvir, pensar e falar.
Você não precisa ser um baita especialista que vai saber todas as soluções de todos os problemas. Muitas vezes, a solução do problema do cliente está dentro da casa. Só que ele está tão imerso naquele problema que ele não consegue racionalizar aquilo. No momento em que você, como contador, pergunta para ele, como é que são as coisas? O que você está fazendo para resolver esse desafio? No momento que o empresário começa a falar, a fala força que a gente raciocine. Ele começa a organizar as ideias. E só dele falar o problema dele, você já está ajudando ele a encontrar a solução. Então, para mim, o que é de mais poderoso que um contador pode fazer é perguntar para o cliente: como estão as coisas? Qual é a sua meta? E para você perguntar, pressupõe que exista proximidade. Não necessariamente, isso foi uma coisa maravilhosa que essa crise nos trouxe, apesar de ser uma crise que levou tantas vidas, né? Tantos negócios fecharam, enfim, uma situação terrível. Mas se é possível dizer que essa crise trouxe algo de bom, é que ela mostrou que o negócio contábil é um negócio sem fronteiras. Que você consegue atender de maneira qualificada seus clientes mesmo à distância. Você consegue ser próximo, mesmo que fisicamente não esteja. Então, o que eu acredito é nisso, é o contador que se relaciona com o cliente, que se preocupa com o cliente, que se compromete com esse cliente, e isso agrega valor. Não precisa ser nada mirabolante, você não precisa ter o pulo do gato, até porque esse pulo do gato não existe. O que existe são relacionamentos construídos. Muito bom. Pedro, assim, mais tecnicamente, a entrega de uma contabilidade consultiva seria o quê? Que ferramentas um contador consultivo precisa usar? O que ele tem que se desenvolver? Porque a gente vê muito assim, eu sei como é que funciona essas rotinas de escritório, a gente não tem tempo para pensar no consultivo, exato, entendeu? exato. É isso que a gente pensa. É a expectativa, né? Tô entregando o DIRF agora, entendeu? Tô em imposto de renda, daqui a pouco eu tenho SPED, daqui a pouco eu tenho SF. O governo vem com muitas obrigações cada vez, aumentando elas e não tirando das antigas, porque tem um processo, porque pro governo é confortável, né? Eu boto uma nova, tu entrega a nova, eu fico com as duas informações e azar, né? Até eu consolidar meu robô na nova, tu vai fazendo as duas pra mim. E eu cruzo as duas e te atuo. Eu cruzo as duas, exatamente. Então, assim, a gente sabe da complexidade que é uma empresa de contabilidade. Eu gosto de falar empresa de contabilidade porque às vezes parece que o escritório diminui. É escritório, né? Cara, a gente é uma empresa. A gente, né? Porque se um contador não vê a própria empresa como uma gestão de empresa, nunca vai ver a do cliente, né? E nós temos isso também, né, Pedro? Tem contadores que não fazem gestão da sua empresa, né? Que dirá conseguir fazer do cliente, né? Mas daí eu acho que são algumas exceções. A gente não pode olhar para a exceção como toda a classe, né? Tanto que tu faz aí diversos eventos e tu vê um engajamento muito forte nessa mudança. Mas a pergunta é, quais são as ferramentas aí, né, que um contador consultivo precisa se desenvolver para realmente ajudar o cliente, no nível mais pragmático, assim? Maravilha, maravilha. Eu vou responder essa pergunta, Lucas, mas me permita primeiro fazer uma divisão de duas camadas da contabilidade consultiva. Existe uma camada individual da contabilidade consultiva, que é a postura do contador em atuar como consultor. É ele se enxergar como alguém que é capaz de transformar a vida das pessoas. E para isso, eu tenho uma pergunta que eu adoro me fazer, que é o seguinte. No momento que eu estou diante de um empresário, eu me pergunto, se eu fosse sócio desse empresário, o que eu pediria para o meu sócio? Porque quando você se coloca nos calçados do seu cliente, sabendo as limitações que ele tem, o que ele tem de forças e fraquezas, você começa a enxergar soluções que de repente ele não está vendo. Porque a contabilidade consultiva, muitas vezes, ela se manifesta não nas áreas tradicionais da contabilidade. Sim. Eu acho que na maioria das vezes não, né? Talvez na maioria das vezes não. Depende muito da dor do cliente, né? Do problema prioritário que ele precisa resolver. Então, quando você pensa como se você fosse sócio do cliente, você começa a enxergar alternativas. É muito comum você ter uma empresa, poxa, estou precisando vender mais. E aí, para ele vender mais, poxa, você está investindo, por exemplo, em marketing digital? Não está. Contrata uma agência, olha só, a gente tem um trabalho legal. A gente tem muito esse negócio de querer abraçar o mundo também, né? Exato. Não consegue, né? Não precisa abraçar o mundo. A gente pode ser, entre aspas, um clínico geral que vai fazer uma leitura do paciente como um todo e falar, poxa, você está com um problema de visão? Eu vou te indicar para um especialista, para um oftalmologista para resolver isso. Então, do ponto individual, Lucas, eu acho que a ferramenta que você precisa é o seu cérebro. Não mais do que isso. É seus ouvidos para você ouvir, o seu cérebro para você raciocinar e a sua boca para você comunicar. Então, eu acho que essa é a ferramenta mais importante, o que empodera tanta gente. Você não precisa ter aquela coisa, aquele software mais robusto para isso. Agora, enquanto empresa contábil, essa é a segunda camada da contabilidade consultiva, que é a camada de modelo de negócio. São empresas de contabilidade que têm um modelo de negócio de ajudar não só na conformidade, mas também na gestão. O que eu entendo que são atividades, estruturas importantes? É muito importante, para mim, essa é a maior oportunidade de estar diante dos contadores. Os contadores falarem, a gestão financeira é um desafio que eu vou resolver. A má gestão financeira é um problema que é de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Nas grandes cidades, nas pequenas cidades, você tem empresas que não dominam seus números. Empresas que não dominam seus números têm mais chance de quebrar.
de fazer escolhas ruins. Não sabem comprar, não sabem vender, não sabem precificar. E a hora que os contadores acordarem para essa oportunidade que está diante deles de ajudar na gestão financeira, eles vão ser muito mais valorizados e muito melhor remunerados. Então, eu entendo que é importante uma empresa contábil ter, por exemplo, um setor de gestão financeira. Seja a gestão financeira terceirizada, o que os mais chiques chamam de BPO financeiro, seja a gestão financeira ensinada, né, a consultoria financeira. Então, esse seria um setor. E para isso, você tem vários softwares que auxiliam nesse processo. E, por fim, para fechar minha resposta, eu tenho defendido já há alguns anos que as empresas contábeis criam um novo setor na sua empresa, que os mais chiques chamam, né, do CS, né, que é o setor de sucesso do cliente. Um setor que não vai fechar folha, um setor que não vai fechar imposto. É CS porque é customer, tá, gente? Ele não tá falando errado aqui, só pra deixar claro. Ah, é em inglês. esqueci o Senão vai inglês. ficar um sucesso com C aqui, tu tá me matando. Não, eu confesso que eu comecei a fazer a Customer conta que eu fiquei success. sucesso. Customer Sucesso do success. cliente em inglês, os mais chiques. Mas é um setor que ele vai cuidar só do seguinte, do relacionamento proativo com o cliente. E isso é uma coisa maravilhosa, gente, que algumas pessoas ainda não viram essa oportunidade. Vocês são grandes empresários contábeis, vocês sabem disso. Às vezes você está lá no teu departamento pessoal e aí o cliente quer fazer uma admissão. Só que ele não liga para você pedindo uma admissão. Ele conta toda a história por que está precisando fazer a admissão do funcionário. E aí você está parando, imagina, o funcionário da folha, está no meio da folha de pagamento, ele está fechando a empresa A. Aí liga o cliente da empresa B para conversar. Aí ele para a empresa A, muda o sistema para a empresa B e começa a ouvir. E vai, e vai, e vai. Toma um tempão até esse cliente voltar, esse funcionário voltar, você já perdeu produtividade. Quando você cria um setor de sucesso do cliente, você divide relacionamento com operação. Então, esse setor de sucesso do cliente, ele vai dar aquele atendimento qualificado, atenção, o carinho que o cliente espera. E para o departamento pessoal, vem sua ficha admissional. Tá aqui, querido, que você precisa para fazer a admissão. Então, quando você faz esse novo setor de sucesso do cliente, você protege o time de operação e o teu time de produção ganha produtividade. E já tem escritórios fazendo isso e tendo muito sucesso mesmo. Eu presenciei isso. Eu tenho, né? A gente implantou já há algum tempo, tem mais de Mas ano. lá funciona? É, lá é difícil, né? Mas sabe que tem um... Eu sempre, quando falava sobre o sucesso do cliente, a gente pensava em duas pontas. Assim, uma delas é realmente tudo que o Pedro falou, a qualidade, a parte boa de ter uma pessoa para representar o cliente raiz, assim, de ouvir o choro do cara, entendeu? Ir lá na equipe, organizar, melhorar a comunicação, fazer uma entrega mais qualificada, que o cliente realmente tem. Empresas maiores, assim, empresa menor, o sucesso do cliente é o dono, né? O dono faz isso. O dono visita o cara, o dono 95%. Né? Se a gente for analisar os pequenos escritórios, é isso. Agora, quando a empresa cresce, tu tem mais de 100 funcionários, cara, tu tem que ter um sucesso do cliente para poder fazer essa intermediação, porque a comunicação falha, né? Tem isso. Só que, ao mesmo tempo, o outro lado que eu vejo é, pô, por que as áreas não conseguem ter esse mesmo carinho que o sucesso do cliente tem de forma orgânica? Mas é uma questão comportamental, é humano isso. Quanto mais trabalho tu tem, mais focado em processo, escala, e aí tu tem que fazer entregas. É o que o Pedro falou, proteger para que tu consiga entregar e ter um setor que possa dar um carinho maior, aquele atendimento que às vezes só o dono dava, né? Tem uma colocação. A contabilidade é uma das áreas que, curiosamente, o cliente consegue interromper a fábrica a qualquer momento. Imagina só, se você tem um carro, Anderson que anda aqueles carros importados, sabe que a galera da recuperação tributária, a galera que tá ganhando uma grana... É que o Porsche dele eu nunca vi, cara. Ele veio aqui só de Fuca. Gol GTS 89. Mas imagina só, teu golzinho quadrado tá lá. Aí você abriu a porta daquele nhec, a porta começou a gemer. Você pega o teu telefone, você liga lá pra fábrica da Volkswagen. Tá tudo errado, cara. Você que tá fabricando a porta, para tudo. Minha porta tá gemendo. Você tem que consertar essa porta agora. É o que acontece na contabilidade. Se algum cliente acha que a folha de pagamento foi errada, o funcionário tirou férias, ele esqueceu que tirou férias, ele recebeu aqueles dias, vê que a conta é errada para ele. Ele liga para a pessoa do departamento pessoal e para o que ela tá fazendo agora. Para o pessoal do fiscal para ver por que o imposto veio tão alto. O abençoado esqueceu que ele vendeu para caramba mês passado. Por que esse imposto veio tão alto? E aquele profissional que estava focado na produção, ele parou o trabalho dele para poder fazer esse atendimento. Então, quando você cria essa camada de sucesso do cliente, você já cria uma proteção que permite para o cliente final um atendimento melhor e protege. E lá no nosso caso, a gente tem uma estrutura que dentro do setor, nós dividimos o setor em 3 áreas. Dentro do setor fiscal, por exemplo, existe uma área que cuida de relacionamento, existe uma área que cuida de processamento e existe uma área que cuida do onboarding, que é uma das fases mais desafiadoras do negócio contábil. Se você faz um onboarding, né, o onboarding
é a entrada do cliente, né? Como você faz a admissão desse cliente. Se você faz essa admissão do cliente bem feita, a chance desse cliente ficar com você por mais tempo é grande. Se você faz uma admissão do cliente mal feita, Traumatiza, né? você traumatiza e quebrou confiança. Então, nós fazemos hoje assim, cada setor, fiscal, contábil, DP, são divididos em 3 sub-áreas. Onboarding, ongoing e relationship. Então vamos lá, ó. Pra gente poder... Mas o inglês que dele isso, melhorou fala agora. inglês, Depois que você arrasou. deu aquela, né? Já deu aquele Boa toque pergunta, nele. Lucas, ó. É. Que Aí, excelente ó, pergunta. empatamos. Agora não vale. Elogio de pena não vale. Ele Pedro, não quer. Manda aí, ó. Você falou muito nesse setor, né? O CS aqui, que é importante pra caramba na Pode parar de contabilidade, se né? aproximar de mim, cara. Tu quer me abraçar? O que tu quer fazer? A gente já, Calma. poxa, a fase do abraço acabou, né? Acabou, amor, né? acabou a lua de Acabou. mel aqui dos dois, gente. Cara, eu vejo assim. Eu me coloco agora do lado de vários contadores que falam assim: eu sei que isso é importante, eu sei que é preciso, mas eu não tenho condições financeiras para poder ter um departamento de luxo. Vamos dizer assim. Então eu tenho que pôr lá o cara para poder atender toda essa área. Você entende que, por exemplo, mesmo que o cara tenha um departamento com 2 ou 3 pessoas ali, e é possível, por exemplo, ele designar uma pessoa para fazer isso e as outras dão conta do dia a dia? Porque o volume de operação, de atendimento dessas pessoas vão reduzir? Pedro, segura a pergunta do Anderson, que tem a ver com a pergunta do Mário, que mandou um áudio pra gente. Então, Top. tem super Bora a lá. ver, vamos ouvir os dois. E responde pros dois a pergunta. Fala pessoal, aqui é o Mário Azevedo. E eu tenho a impressão que para contabilidade consultiva eu preciso estar muito mais disponível para meu cliente. E então preciso pegar menos serviços. Como alinhar isso? Obrigado, hein? Tem a ver, dá Excelente, pra unir as excelente, perguntas. Vamos lá, então vou primeiro responder o Anderson, depois eu vou para dar minha opinião pro Mário. Você tem que ter, como nós falamos, né, um contador consultor, ele antes de ser um contador consultor, tem que ser um contador gestor. Você só vai ser capaz de ajudar o teu cliente a melhorar a gestão se você for o seu principal case de sucesso. Ele tem que olhar para você e falar, caramba, como essa empresa contábil é organizada, como ela domina seus números, porque só assim você vai ter integridade para vender. Esse é o meu ponto de vista. Dito isso, você tem que ter uma estrutura compatível com o teu momento. Se você não tem condições de ter um mega setor para isso, não faz, cria outra forma. Mas uma coisa que eu tenho visto com bastante frequência, nós temos muitas empresas contábeis que têm recepção, por exemplo. Você tem aquele profissional da recepção que fica lá atendendo as pessoas que chegam. Por vezes, um profissional que está sendo subutilizado. Se você pega essa pessoa e coloca em grupo de WhatsApp para atender o cliente, ela já faz uma função, ela vai se sentir mais valorizada, você vai dar uma ocupação mais útil para ela. Então, assim, gente, na vida tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que dão jeito, tem pessoas que dão uma desculpa. Cabe a nós escolher que tipo de pessoa a gente quer ser. Mas tem jeito, porque eu conheço grandes empresários contábeis que começaram do absoluto zero. Do absoluto zero. Se eles podem, você também pode. Só você ter o mesmo nível de comprometimento. E o tipo de pessoa que você chama pra sua equipe, né? Quem é o seu time? Eu acho que é muito importante isso também. Não saber, saber melhor quem você contrata, qual é o perfil e onde colocar, né? Aproveitar os talentos das pessoas na área certa, né? Isso, ter as pessoas certas nos lugares certos. E também, eu acredito muito no poder da liderança, sabe? Eu acho que o líder ele tem um poder de inspirar as pessoas através do seu exemplo. Então, se a gente quer pessoas que sejam muito comprometidas com o nosso negócio, você tem que ser muito comprometido com o seu negócio. Aquela história de que os opostos se atraem, aquilo é mentira. Eu também Os concordo. opostos se repelem. O que se atrai são pessoas iguais. Gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Então, se você tem alguém que não é tão bom assim no teu negócio, faz o trabalho para essa pessoa melhorar, ou então desliga essa pessoa, porque essa pessoa ela vai contaminar a tua empresa. Então, assim, eu acho que é ter as pessoas certas nos lugares certos. Nós vivemos uma crise de força de trabalho no Brasil, em todos os lugares, todo mundo o tempo todo. Pedro, como está difícil contratar, como está difícil achar gente boa. Isso significa o seguinte, que nós precisamos formar pessoas na nossa empresa. E essa formação, especialmente num pequeno negócio, ela depende muito da liderança do contador, da contadora. A gente gosta de falar no escritório que a gente contrata caráter, né? A técnica que a gente dá. Dá pra treinar, né? É o tipo de coisa Exatamente. que dá pra treinar. Pena que o chefe é sem caráter, né, cara? Não é o espelho, né? Não é o espelho, né? Faço o que eu faço, mas não. Pois é. Não faço o que eu digo, faço o que eu faço. Eu não fico na liderança do escritório. Agora eu tenho que para responder o Mário. Mário. Mário, a tua pergunta ela é muito boa porque, de fato, você precisa, para atuar de maneira mais consultiva, você precisa dedicar mais tempo para o seu cliente. Mas, às vezes, a gente imagina, a gente ainda é muito ligado no cafezinho, né? Não, vou sair para tomar um cafezinho com o meu cliente. Tem cliente que não quer um cafezinho com você, ele quer os problemas dele resolvidos. E tem uma ferramenta, gente, maravilhosa. Essa, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode usar na contabilidade. E gratuita, que chama WhatsApp. Achei que tu ia dizer Excel. Excel, Mas aí não é gratuito. É.
Contador ama, né? Contador ama Excel. Mas assim, eu acho que para você ser um bom consultor, você precisa ter uma ponte de relacionamento. Sabe uma coisa que a gente faz lá na empresa? É o seguinte. E veja, isso eu estou mostrando que a gente faz lá. Não significa que é o jeito certo ou o jeito melhor ou que você deva fazer isso. Você tem que ver o que faz sentido para você ou não. Mas todo cliente ativo nosso tem um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp estão todos os sócios desse CNPJ. Isso é maravilhoso porque a gente garante que está todo mundo com a mesma informação. Não tem informação assimétrica, né? Um sabe de uma coisa, outro não sabe. E nesse grupo de WhatsApp está o nosso profissional do setor de sucesso do cliente. E o que esse profissional tem como responsabilidade? A gente tem um sistema de controle de processos que cuida disso, que nos ajuda. Ao menos uma vez por mês, esse profissional manda uma mensagem para esse grupo. E aí, como é que estão as coisas? Manda um áudio. E a gente pode achar que, gente, as pessoas não gostam de áudio. Gente, o áudio do WhatsApp é algo muito poderoso. Porque quando você ouve a voz da pessoa, quando você debate, isso conecta. Então, por vezes, você criar um grupo de WhatsApp e conversar sobre algum desafio que o teu cliente está enfrentando, seja vender mais, reduzir custos, organizar a casa, você já está sendo um consultor. Não precisa de muita coisa, gente. A gente precisa desmistificar. Contabilidade consultiva não é necessariamente você criar dashboards hipercomplexos e ajudar o cliente a entender todos os índices contábeis dele. Não, isso é para um grupo de empresas. Contabilidade consultiva é o contador que transforma vidas, que ajuda o empresário a crescer. E você pode fazer isso pelo WhatsApp. Muito bacana. Analisando assim um escritório tradicional que cumpre as suas obrigações, ali é a questão da conformidade que tu estava falando, pensando nesse cenário, né? Hoje eu estou cheio de declaração, cheio de coisa para fazer, balancete atrasado, tem que botar em dia, mas quero me tornar um pouco mais consultivo. Por onde eu começo? Qual é a demanda assim que o mercado, os empresários mais necessitam do contador? Existe isso ou vai depender realmente da minha carteira de clientes? Me diz um pouco sobre isso. Muito boa pergunta. Não. Porra, essa tu mereceu. Essa eu senti nos teus olhos. Essa tu mereceu. Não. Ótimo. Esse é um desafio. Mandou muito mensagem grande. pra você, né? Por causa o Pix aqui, ó. lá, Vibrou assim aqui o Pix aqui. Eu fiz o olhinho do gatinho do Shrek. Assim, Ok, Code aqui, vamos Chegou agora. ganhar. Próxima edição eu vou trazer uma lousa. Aí eu vou ficar marcando a pontuação Boa. pra vocês saberem. Code aqui é pro Pix já, viu, galera? Aqui, ó. Olha, é um grande desafio, porque as empresas contábeis, se for pegar empresas contábeis mais tradicionais, às vezes com décadas de vida, você tem todo um histórico, né, gente? Você tem toda uma inércia que acontece aquilo. E primeiro de tudo, né, vamos respeitar. Se as empresas existem há tanto tempo, é porque elas fazem alguma coisa muito bem feita. No Brasil, onde metade das empresas fecha as portas em 5 anos, você tem uma empresa que sobrevive a isso, é porque ela faz um bom trabalho. Sem dúvida. Por óbvio que não significa que não possa melhorar. E aí a gente tem que ter essa fome incessante da melhoria contínua, de buscar cada vez estarmos um passo à frente do que a gente estava. Dito isso, qual é a minha visão? A melhor maneira de você fazer essa transformação consultiva é você conquistando novos clientes. Porque imagina, você está com o teu cliente há 5 anos. Há 5 anos você faz de um jeito. Como é que você muda o hábito de um cliente? É difícil pra caramba. O cliente está viciado, a tua equipe está viciada, você está viciado. A melhor maneira de você trazer essa contabilidade consultiva, que traz consigo a contabilidade digital, uma contabilidade sem papel, uma contabilidade com menos digitação e mais inteligência, é você conquistar novos clientes e para esses novos clientes você apresentar esse novo modelo. Porque você, quando conquista um novo cliente, você tem uma janela de oportunidade em que esse cliente está aberto a aprender, você tem a oportunidade de ensinar. Então, na minha opinião, a melhor maneira de fazer essa transição é crescendo, conquistando novos clientes e gradativamente você conquista a confiança do seu time, você conquista a confiança dos seus clientes, você conquista a autoconfiança. Não, isso aí que tu falou, pra não perder esse fio aí, quando a gente olha pra nossa carteira de cliente e pensa, pai, vou ter que fazer tudo isso aqui é uma loucura, não vou conseguir. E não pensa no fazer um pouquinho a cada dia, né? De pegar o primeiro, vamos fazer com alguns, vamos fazer um escopo, né, de teste aqui de piloto, vamos Pensa ver se no extremo, funciona. né? A gente sempre pensa no tamanho do trabalho que ele pode gerar, ao invés de tu pensar, né, um passo a passo e vamos ver como é que isso vai se estruturando. Né? Mas eu acho que esse é o ponto também bem interessante que ele falou, que, cara, a contabilidade consultiva, acho que a maioria das pessoas pensam que é o seguinte, você vai pegar e vai entregar os dashboards pro cara lá. Dashboard e indicador, né? Pô, vamos combinar cara, que é o que a maioria pensa. A contabilidade consultiva é dashboard e indicador que eu vou mostrar na empresa do cara. Exato, e na verdade é conversar mesmo, né? Bater papo, entender, você tá precisando de alguma coisa, né? O que você mais tá precisando? Ó, vou te contar uma história que aconteceu agora recente, né? Nós fomos uma empresa e ela chegou lá, ela tava com um honorário contábil lá de R$600. Aí ela chamou a gente pra conversar e tal. Aí eu fui perguntar pra ela qual era o motivo que ela estava chamando. Que eu pedi uma redução de honorário e o contador não deu. Aí eu falei assim, mas esse é o motivo que você tá me chamando aqui? Ela falou, não, é porque eu tô endividada.
estou muito endividada, então eu estou reduzindo o custo de tudo. Eu falei, quanto que é a sua dívida? Ela, 600 mil. Eu falei, qual foi o valor que você pediu pro contador? Ela, não, se me desse 100, 150, já tava bom. Eu falei, com 100, 150 você resolveria a dívida de 600 mil? Ela falou, não, mas ajuda. Eu falei, não ajuda, não vai resolver nada. Eu falei, o que você precisa? Você precisa de um apoio financeiro, não sou eu que vou te dar. Você precisa de uma consultoria financeira. Peguei o contato do WhatsApp, 2 pessoas que eu conheço, falei, fala com esses 2 caras aqui que eles vão te ajudar a resolver o problema. Vai arrumar um banco, vai comprar sua dívida, com juros menor, colocar dentro de um fluxo de caixa. Ela falou assim, eu quero você como contador. Porque em todos esses anos, meu contador não fez isso. E a gente fechou um honorário lá de R$ 1.390. Olha só. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Então, é exatamente o que você falou. Por essa ajuda que tu se propôs. Pois é, passei lá, acho que foi 1h30 ali com ela, batendo um papo, tomando um café com ela ali. Uma funilaria lá, bem bonita aqui em São Paulo. E ela só queria uma solução pro problema dela. Aí eu fui Tu vê, entender. um cara bem mediano, entendeu? Conseguiu tudo isso, cara. Se eu consigo, você pode. É, você pode. Entenda isso, é? Olha a autoestima do povo, olha a autoestima, gente. Mas o melhor de tudo foi quando eu descobri, né, que o contador não pegava o extrato dela. Ah, não, ele nunca pegou. Cara, então como que ele vai saber que ela... Contabilização, né? Aí como que ele vai saber que ela tá endividada mesmo, Fico né? surpreso com isso aí, cara. É incrível. Se ele não visita e não pega o extrato, fica a dica aí, galera. Quem não tá pegando o extrato, tá deixando oportunidade. Deixa eu até puxar esse caso que o Anderson, inclusive, é um baita contador consultor, né, cara? Quantas vezes eu aprendo com você? Aliás, isso, agora, sem brincadeira, a parte que ele faz de recuperação tributária é uma contabilidade pra mim é consultiva, isso, né? contabilidade Total, consultiva, né? pura. Faz parte, né? É você enxergar a oportunidade que o cliente não conhecia ou não sabia que era capaz de fazer e você faz isso para ele. Para mim, tudo que transborda da declaração, da conformidade, tudo que traz oportunidades para o negócio, para mim é contabilidade consultiva. Que muitas vezes, mais uma vez, não se trata da ciência contábil. Sim. Esse é o ponto. O contador precisa assumir que a ciência contábil é uma das ferramentas, uma das armas que ele usa, mas não é a única. E eu quero dar um exemplo para vocês. Tem um termo que se usa bastante, e eu acho que é um termo muito próprio, que o contador como um médico das empresas. E o médico é aquele que trata tanto o paciente que está adoentado, que precisa recuperar a saúde, quanto o atleta de alta performance que quer progredir. E o médico, ele usa tecnologia. Quando o médico vai fazer um exame, você vai fazer lá um hemograma, né, um exame de sangue. Até sai um relatório do hemograma. Se você pegar lá, leucócitos, plaquetas e tal, você tem aquele relatório. Você tem até número de referência, de tanto a tanto tá legal. Mas a gente quer aquele papel? Não, a gente quer falar com o médico. Acho que é opinião, né? A gente quer a opinião, quer o parecer do médico. Doutor, dado este papel aqui que a tecnologia me proporcionou, o que está acontecendo comigo? O que eu faço para melhorar? É esse o papel do contador. A tecnologia, os gráficos, os dashboards, os indicadores, seja qual for a informação, ela é o hemograma. A tua participação como a pessoa que interpreta esse hemograma e mostra como você pode progredir, resolver um problema ou acelerar um resultado, é essa que é a parte crucial. Então, eu defendo essa postura. Por isso que eu falei que a primeira camada da contabilidade consultiva é a camada individual. É a postura do contador de atuar como consultor. E eu entendo, né, Pedro, que uma das maiores dificuldades também é tu conseguir transmitir isso para tua equipe, né? Para que todos da tua equipe tenham uma parcela de consultoria com o teu cliente, né? Eu tenho clientes hoje que eles querem a minha presença para ir lá tomar um café com eles, mesmo eu odiando o café, eles sabendo. Eu vou lá, bebo um café forçado e tal. Eu digo, eu odeio café, tá? Mas tu me oferece tantas vezes que eu vou beber essa merda. Mas ele quer me ver todo mês pra bater um papo, pra ver o resultado dele. Conhece, tem cara que sabe, depende do tipo do empresário, mas tem cara que sabe o número de cabeça. Ele vai te dizer, nossa, a conta aqui tá errada, pode voltar lá aqui, né? Ou essa aqui, faz sentido, quer comparação de mercado com outra área, ou com a mesma área dele, pra ver se faz sentido a margem de lucro que ele tá tendo. Enfim, ele quer bater um papo sobre coisa de 15 minutos, cara. Ou às vezes pra dizer, ele quer falar com o contador de como é que tá indo o negócio. Olha só, eu tenho uma projeção de aumento de faturamento, vai impactar a minha tributação de alguma forma e tal. Uma conversa que tem uma informação, não é uma conversa muito difícil, porque a gente lida todo dia com isso aí na contabilidade. E 15 minutos que tu bate com ele, tu fideliza o cara. Exato. Por isso, ninguém troca de contador quando o contador é consultivo. Não porque troca. Não tem, né? E o que eu vejo, Pedro, assim, ó, que 30... Às vezes a gente pega, assim... O contador eu vejo que valoriza demais o tempo de existência da empresa. 30 anos, 40 anos, 50 anos de mercado. E esse é o marketing que ele faz. Eu tenho 50 anos de mercado. Tradição na contabilidade. Só que, meu amigo, todo mundo tem. Exato. Tudo bem, mas entendeu que tu vira um padrão? Eu tenho 30, tu tem 40. Tá, ok. Daí tu tem 40, teu avô já morreu, aquele cara que tava fazendo. Não desvalorizando o tempo de maturidade das empresas. Mas eu quero dizer o seguinte, isso por si só não é um valor. Ele tem um valor pela notoriedade e confiança que se cria ao longo do tempo. Faz parte da história só, né? Mas aí tem muita gente com isso. E aí,
a contabilidade, a gente tem um nicho tão rico de clientes fiéis, porque eu reclamo muito dos meus clientes, mas se tu for analisar, o nosso lifetime value é gigantesco perto de outras áreas, Passa né? a ser um dos melhores negócios existentes hoje. Existentes, Porque se cara, você então não fizer dá um pra falar trabalhinho mal. meia boca igual eu faço, cara, é 2 meu anos Deus. Fica segurando. milionário fazendo uma coisa assim. O tamanho da aliança dele, gente. É, mostra a Mas se aliança você- pro pessoal que não conhece. Aí, ó, a aliança. Olha o Vira tamanho amanhã. disso. Isso aí tem até GPS, hein? GPS, Então, com sensor de certeza. calor, isso Mas aqui, isso ó. aqui é o próprio GPS, né, mano? Tá louco. Cara, mas você pensa que se você fizer um trabalhinho básico com um adendo ali pro cara, é 2 anos segurando tranquilo. É. Tranquilo que você traz, né? Então, eu acho que é um dos melhores negócios ainda que existe a contabilidade. Você Sem acredita? contar as novas oportunidades, né? Que, na minha opinião, também fazem parte desse movimento da contabilidade consultiva. Mas o contador, ele pode transbordar e fazer dinheiro, né? Porque o contador, como empresário, ele não ganha dinheiro, ele faz dinheiro. Pode fazer dinheiro de muitas outras formas. Por que não o contador oferecer, por exemplo, soluções financeiras? Por que não? Imagina só, a empresa está lá com problema de fluxo de caixa. Por que não o contador oferecer soluções para essa empresa se financiar melhor? E por que não ser remunerado por isso? Então, tem muitas outras oportunidades, na minha opinião, de que o contador pode transbordar as áreas tradicionais da contabilidade e ser mais útil para as empresas. Mas eu acho, Pedro, assim, que é muito difícil tu montar uma equipe que tenha essa mentalidade. Por quê? Porque a área tem uma mentalidade em construção. Tu tá vivendo, nós estamos vivendo aqui uma mudança completamente de pensamento, né? Porque o mercado nos moldou para fazer alguns tipos de entrega. E nós temos que... Aí depende de muitos Pedros para bater nessa tecla. Esse assunto que a gente tá conversando aqui com o pessoal que tá assistindo. Entender que é todo mundo fazendo uma pequena atitude para que as pessoas tirem da novela aquele contador antigo e botem um contador camisetinha da Calvin Klein aqui, entendeu? A atender as pessoas, entendeu? Tipo, não, mas é mostrar verdade. que o contador pode comprar uma Porque a Calvin gente Klein, né? critica, eu brinco com os meus seguidores, que eles dizem assim, eu falo assim, ó, vocês, não é porque tu é contador que tu tem que ser sedentário. Vai pra academia. Porque depois tu reclama que, contador, os caras botam barrigudinho de escritório. O Sim, careca, né? vocês estão barrigudinho de escritório, vai pra academia, cara, senão não vai transformar essa imagem, né? Então, mas brincando nisso, mas que eu digo assim, cara, nós temos que ajudar a construir essa imagem na nossa atitude dentro da empresa. Então, se a gente vê que o caminho que nós estamos contendo, a nossa equipe tá indo nesse caminho também, cara, isso já vai fazer uma diferença no mercado, tu já vai se destacar, né? Tu já sai na frente. E, pô, o Pedro tá há muitos anos nisso aí, tá vendo as empresas realmente mudando de patamar, né, Pedro? Conta umas experiências pra nós que tu teve, assim, de mentorandos que tu já teve, que mudou da água pro vinho, assim, após implantar técnicas aí. Isso é uma das coisas que eu mais fico feliz de poder trabalhar nessa área, né, de educação, que é você ver as pessoas transformando as suas vidas. E veja, as pessoas transformando a sua vida, não sou eu. Essa transformação, essa é uma porta que só abre por dentro. O que eu posso fazer é bater na porta e chamar a pessoa, convidar a pessoa para um novo olhar. Mas essa maçaneta só abre por dentro. E ver tantas pessoas abrindo a maçaneta por dentro e mudando de vida. Porque no momento que elas se valorizam mais, o cliente valoriza mais elas. Se você quer ser valorizado, você tem que ser o primeiro a se valorizar. Sem dúvida. Então, por isso que eu falo que a contabilidade consultiva, ela é um movimento individual também, do contador, da contadora, se enxergar de maneira diferente. Porque quando você se enxerga de maneira diferente, você faz a diferença. E empresas contábeis também. Então, eu vejo, assim, desde negócios que acabaram de nascer, profissionais saindo da faculdade e que, de repente, não sabiam como vender e descobriram que quando eles se posicionam como consultor, fica mais fácil vender. Afinal de contas, perante o empresário, é muito melhor ele ter uma contadora que atua como uma consultora do que ter um contador que atua como um despachante, que só cumpre conformidade. Então é muito mais fácil conquistar cliente quando você se posiciona como consultor. Até grandes empresas contábeis, empresas tradicionais, que se reinventam, se redescobrem através desse fenômeno. Inclusive, muitos sucessores, né? A gente está vivendo, nesse momento, uma situação curiosa que nós temos muitas empresas contábeis em sucessão familiar e você tem um choque de cultura, porque você tem aqueles fundadores, os pais, enfim, aquela geração anterior que está presa naquele modelo de negócio da contabilidade tradicional. Mais raiz, né? Mais raiz, e você tem uma juventude que já quer uma mudança. E aí, como fazer isso? Você vê empresas mudando, você vê empresas contábeis nascendo dentro de outras empresas contábeis. Você tem incubadoras contábeis, sabe? Então, assim, é uma coisa muito legal que eu fico muito feliz de fazer parte disso. Essa é a minha visão, meu sentimento. E a gente está só no começo, gente. Nós temos no Brasil 76 mil organizações contábeis, 502 mil profissionais de contabilidade. E ainda assim, né, vocês falam, né? Pô, o Lucas é um dos grandes, se não for o maior influenciador digital que a gente tem no Brasil hoje. Ainda assim, falta muita gente ainda para descobrir essa nova mensagem. Sem dúvida. Muita gente boa escondida ainda, né? E eu gosto, Pedro, de fazer um trabalho de conscientização, principalmente pra galera jovem, sabe? Porque
A gente tem um preconceito na nossa área que só tem velho chato e o nosso trabalho é chato pra caramba, né? Mas, realmente, um trabalho operacional que é a contabilidade, fazer fiscal, folha, cara, o cara tem que se empenhar pra gostar daquilo ali, meu, vou te dizer. O que eu digo pra minha equipe, gente? Eu boto todo mundo lá no salão e digo assim, ó, vocês têm que entender que a tecnologia não é uma questão de querer, é uma questão assim, ó, vai dominar. Não é uma questão, eu quero ser tecnológico. Não, não existe. Nós temos que pensar em tecnologia, por quê? Eu não quero demitir ninguém. Eu quero que vocês continuem comigo, mas para fazer algo diferente. Eu quero que deixe de fazer o que a gente faz hoje para pensar de forma diferente e fazer outras entregas que vocês não têm tempo para fazer hoje. E a galera jovem vem com essa pegada de querer participar disso, de querer poder ajudar nesse sentido. Então eu vejo muito a motivação e empolgação dos jovens que está fazendo contábeis, ele quer fazer parte de algo que ele faça diferença. Então, pra fazer Muito diferença, legal. não dá simplesmente pra ir lá e botar o cara a digitar, entendeu? Ele vai embora no primeiro mês mesmo. Por isso que o turnover de jovens aumenta muito na contabilidade por conta disso. Então, se tu não cria um ambiente de trabalho adequado pra recepcionar esse cara e com essa mentalidade, a gente não vai conseguir trazer a nova geração. E esse jovem, ele já nasce, né, por exemplo, já conhecendo o Pedro, já conhecendo você, já conhecendo eu, já conhecendo outros influenciadores ali, que estão já fazendo um trabalho que teve um sucesso, né? Então ele fala, cara, não quero nada diferente daquilo, né? Então isso é muito legal. Enquanto o raiz, às vezes, não pega nem no celular pra ver qual é a live que vai ter hoje. Que talvez é o problema que tá tendo ali. A gente critica muito esse raiz, mas eu queria deixar muito o meu respeito aqui aos Sem contadores dúvida. raiz, porque assim, ó, eu extraio muita experiência. Cara, eu brinco com os cabeça branca, assim, o cabeça branca eu escuto demais, cara. Porque por mais que eles sejam meio engessados em algumas situações atuais, tem muita experiência, cara. E eu respeito demais essa experiência, no sentido de... Tem coisas que não mudam com o tempo. O respeito ao cliente, o atendimento que os caras fazem ao cliente. Relacionamento não tem ninguém melhor que relacionamento. eles, cara. Cara, não tem ninguém o melhor meu pai, que eles. tu bota numa reunião, o cara não sai fechado, abraçando, amando ele, assim, ó. O cara não precisa ter um slide, não precisa nada, só na lábia. Então tu tem que respeitar o cabeça branca, entendeu? Sem dúvida, sem Até dar uma dúvida. dica pra dar pra turma, né? Não necessariamente cabeça branca, porque eu mesmo tô pintando o cabelo, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que o desafio que a gente tem não é só na contabilidade, né? Quando a gente olha para outros negócios, a gente tem que renovar as empresas. O que se brinca, né? É você trocar a água de banho do bebê sem jogar o bebê fora. Você tem que manter os valores, aquilo que fez a empresa virar aquela Exato. empresa. A cultura, manter a cultura, só que inovar ela. Só que né? renovar Isso aí. ela. E uma comparação que eu acho que é bem legal, quando você vai no restaurante chique, o Lucas foi no restaurante chique esses dias aí, né? Aqui em São Paulo. Foi Cara, ontem. fui no sal do... Como é que é o nome dele? Do Fogaça. Masterchef, Fogaça. Chique. Vários cara. impostos de renda. Sendo É que às vezes eu digo assim, cara, a gente é vida de contador, todo dia no escritório. Falei, um dia a gente tem que ter um prazer na vida, vamos torrar, né? Eu sou muito mão de vaca, mas assim, Uma vez na vida, às né? vezes eu vou lá e vamos ter esse prazer pra dizer que eu fui no restaurante do cara. E aí, bom, quando você faz não um é tão caro, restaurante não achei que ia desse- ser mais, cara. O que acontece muitas vezes em restaurante desse? Você tem lá um grande chefe, que é uma pessoa conhecida, e que quando ele está diante de um cliente importante, o chefe vai lá, recebe o cliente na porta, chega na mesa, faz aquele show, traz aquela entradinha. Ele não Eu tá falei mais- pra eles, eu sou o contador revoltado, e eu com isso. Você tá revoltado porque você é revoltado, filho. Mas assim, o que Sabe acontece? que essa história, só um parênteses aqui. Essa história de contador revoltado, eu lido com meus fornecedores e tal, né? E a minha empresa chama-se Contador Revoltado Limitada. E aí os caras tratam lá. Ah, eu tô falando aqui com o Contador Revoltado Limitado. Não, vamos ver esse cliente aqui e tal. Não, vamos ver o que tá acontecendo. O Acalmar Customer ele. Success lá fica apavorado, entendeu? O que tá acontecendo com esse cara? Já infarta um setor inteiro, né? Botou o nome da empresa e falou, esse deve ser o cliente difícil. né? Enfim. Então, o que eu ia falar Tá é falando do justamente restaurante que, pra mim, os empresários contábeis, eles podem ter essa postura de um grande chefe, de receber o clientes mais importantes, de fazer aquela apresentação. Ele não precisa estar mais com a barriga no fogão. Deixa a garotada tocar a cozinha, deixa a garotada aí. tocar o salão. Você precisa estar lá fazendo o seu show. Só que eu vejo muitos contadores que eles foram ensinados pela vida, pelo mercado, que o trabalho dele é aquilo, tá no escritório resolvendo problema, e me dá o balancete aqui pra eu conferir isso aqui. E você tá perdendo tempo de vida, você não tá nem se ajudando e nem ajudando a tua empresa, porque você tá mantendo a empresa centralizada em você. É um fenômeno muito comum, né? O contador, por ser um profissional técnico e muito responsável, ele tem a tendência de ser centralizador. Então ele logo vira o gargalo da empresa contábil dele. E ele começa a criar um time de pessoas frágeis, que qualquer probleminha joga pro papai resolver. É uma liderança paternalista. Mas é que isso é bom, né, pro ego, né? Ah, demais, né? Ah, sem Enquanto a dúvida. gente não percebe que isso prejudica, isso vai sendo bom pro ego. As pessoas precisam de mim pra resolver, não posso tirar férias, não posso fazer nada. isso aí. E quando a gente fala até, por exemplo, assim, né, contador raiz, acho que a gente não relaciona nem idade, né? A gente fala da atitude mesmo do cara, porque, por exemplo, a penúltima turma que eu tive, eu tinha um cara de 82 anos.
Ele Legal. falou assim, eu ainda tô em tempo de aprender. Cara, que Vale, isso é legal. Legal, não é? Poxa, foi numa mega live que eu fiz, aí apareceu até ele ao vivo, coloquei ele ao vivo pra incentivar. Cara, o cara com 82 anos, com aquela energia. Então você fala assim, olha esse movimento, que coisa linda que é, né? Então, esse cara não é mais o raiz, né? Esse cara é um cara moderno. Sabe- É bom que tem gente assim, com essa cabeça aberta. né? legal. Deixa eu Tá até em partilhar tempo, um né? insight, porque isso pra mim é muito poderoso, Anderson. Certa vez eu vi alguém falando o seguinte, que quem tem muita idade não é velho. Quem tem muita idade é idoso. É tipo assim, quem está com muito peso está obeso, é idoso, tem excesso de idade. Velho é quem parou de aprender. É isso aí. E tem muita gente de 20 anos velha. E tem muita gente de Exato. 70 anos que não é velho, que é novo. Então, isso é muito poderoso, porque todos nós, enquanto a gente estiver vivo, e temos que agradecer, né? No mesmo pandemia, galera, todos nós estamos aqui vivos, né? Poxa, que privilégio a gente tem. Se a gente está vivo, a gente tem tempo de aprender. E o convite que eu faço é para que os contadores não envelheçam. A idade, ela é maravilhosa. Quanto mais idade, sinal que mais vida a gente tem. Mais Mas a experiência. gente não precisa envelhecer. Mas tá sempre em tempo, né? Adaptar, mudar e virar um computador Eu consultivo. lembrei de uma piada agora, quebrando esse papo filosófico do Pedro. Que Papo fofo, né? O Thiago Ventura fala assim que se tu é uma avó legal e tudo mais, tu é uma senhora. Agora, se tu é uma pessoa chata, insuportável, aí tu é véia, entendeu? Tem uma diferença. A senhora e a véia. Achei incrível isso. Pedro, estamos finalizando aqui o Fecha Conta, mas nós temos um quadro antes que é a saideira. A saideira, o entrevistado só pode falar sim ou não para as perguntas. Isso gera uma certa agonia para quem gosta de falar como a sua pessoa. Mas vamos Eita, tentar, não porra. vale, não vai Depende, talvez, não vai rola aqui depende. dentro, hein? Não tem? Não Não, pode justificar, sim ou não não? pode falar mas. Eu vou não- começar com uma clássica que tu deve receber toda hora. A contabilidade vai acabar? Não. Não. Contabilidade consultiva é o futuro da contabilidade? É um ou outro. Não. Não. Ok. As pessoas têm preconceito com esse termo contabilidade consultiva? Sim. Existe uma disputa, uma rixa entre a contabilidade consultiva e a tradicional? Não. Eu gosto Você voltaria para uma contabilidade tradicional? Não. Ah, boa pergunta. Agora eu Obrigado. Eu vou nem poder falar obrigado. por quê, gente. Eu tô Não me pode, coçando não aqui. pode, vai Não, ficar. segura. Tudo tem uma justificativa, né? É mais caro uma contabilidade consultiva? Sim. Dá pra economizar a empresa contratando uma contabilidade consultiva? Sim. Boa, ele tá se contendo. Você é o empresário contábil mais alto do Brasil? Você se considera o galã da contabilidade? Não. A mulher dele vai pegar ele, meu. O cara não aparece em casa, tu faz esse tipo de pergunta aí, cara. Tem mais fã que o Lucas? Não, última pra finalizar, então. Eu preciso ser um exímio técnico em contabilidade para ser um contador consultivo? Não. Não. Perfeito. Então é isso aí, Show Pedro. de bola. Agora Você toda só essa tua- responde não, né? É. Não. toda essa tua angústia de responder vai ficar contigo agora. Eu não vai poder explicar isso em lugar Ah, nenhum. o pessoal podia então me mandar pergunta, né? Se ficou alguma dúvida. Pedro, É isso aí. manda lá no Instagram, né? que a gente vai ter papo, Exatamente, eu pessoal ia falar conversa. isso agora. Quem que é, assim, contabilidade, isso aqui tem um mundo, né, gente? O Pedro tá anos e anos falando e assim, tem conteúdo pra muito mais tempo, né? Porque tem gente nova chegando e também a contabilidade vai se renovando. Então segue lá o Pedro na contabilidade consultiva. E é isso, né? Vamos É isso encerrar aí. a conta por hoje que o Pedro vai pagar Pedro, pra nós. obrigado, viu, cara? Ó, depois, ó, Pix aqui pra pagar a conta, que a conta é tua, hein? Sentou na mesa. Paga a conta. E aí, Isa? Obrigada, pessoal que participou, mandou as perguntas. Obrigada aos patrocinadores que fecharam essa conta. É só olhar pra tela e ver quem fechou a conta com a gente. Ajudou a trazer essa equipe de peso e de altura aqui hoje, viu? Valeu, galera. Então é isso, fechamos a conta por hoje. Até a próxima! Até. Tchau, tchau.